Oi, eu sou Ana Paula, estou aqui para compartilhar com você que está me ouvindo mais uma vez o capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses. Nós estamos estudando a palavra de Deus, estamos aqui de forma humilde, permitindo que o Espírito Santo se revele para cada uma de nós durante esse tempo de reflexão, de meditação, de analisarmos cada uma segundo aquilo que o próprio Espírito Santo nos traz. Que eu e você possamos mais uma vez parar e meditar, deixar que esse tempo seja um tempo de alimento, um tempo de aprendizado, um tempo de ensinamento, que eu e você possamos ser edificadas mais uma vez, não por causa de mim, mas por causa dele, que deixou a sua palavra que é viva e eficaz e que através do Evangelho nós possamos fazer o Senhor ser conhecido através desses ensinamentos e de tudo aquilo que Ele nos deixou. Amém? A palavra diz assim: Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentiras, e com todo engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam amor à verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Devemos, porém, sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e conservais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e os confirme em toda boa obra e palavra. Amém? Que palavra dura, né? E ao mesmo tempo traz um descanso para nossa alma. Aqui nos dá uma indicação de forma bem enfática: permaneceis firmes. Não sei se você sabe qual é o significado da palavra graça, mas a palavra graça significa o favor que não merecemos. E aqui finaliza dizendo que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça e em favor que não merecemos, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. E aqui termina dizendo: Ele vai consolar o seu e o meu coração e vai confirmar em toda boa obra e palavra. Isso é muito profundo. E nós vivemos em um tempo, minhas amadas, que existem muitas vozes, né? Nós ouvimos vozes de todos os lados. Todos têm uma opinião, uma verdade, uma urgência. E às vezes é muito difícil distinguir aquilo que realmente vem de Deus daquilo que apenas gera algum tipo de sensação, medo, ansiedade, confusão. E aqui Paulo ele escreve justamente para acalmar os corações aflitos. Ele traz aqui uma verdade,
de que Deus não nos chama para vivermos desesperadas, mas firmadas em uma verdade. Aqui o apóstolo está alertando que haverá enganos e que nem tudo que parece espiritual realmente vem de Deus. E isso, se eu e você formos pensar, é muito atual. Porque, como eu iniciei dizendo, existem muitas vozes que nos influenciam, muitas vezes por palavras, por tendências, por notícias ou até mesmo por discursos religiosos. Então nós precisamos de fato buscar esse discernimento que vem do Senhor. Deus, ele tem um anseio que eu e você sejamos mulheres, que não sejamos levadas pelo medo, mas pela convicção de uma fé construída nele, absolutamente nele. Uma fé verdadeira, sem fingimento. E esse capítulo, ele nos traz o entendimento de permanecermos firmes. Ele nos revela que permanecermos firmes é uma escolha diária e contínua. E aqui nós precisamos trazer o entendimento dessa palavra para as nossas vidas. Nós precisamos continuar confiando que quando nós não entendemos todos os acontecimentos, Deus, ele continua sendo soberano, minhas amadas. Mesmo quando o mundo parece cada vez mais distante dos seus princípios e valores, a nossa esperança está nele, não em circunstâncias, mas nele. Essa leitura, ela é um convite para que nós possamos olhar mais uma vez para dentro de nós, para que nós possamos nos alimentar realmente da palavra, para que nós possamos buscar essas respostas que vêm somente do Senhor. Que nós possamos, como mulheres que entendem esse chamado, viver segundo o coração de Deus. Que nós possamos cultivar essas verdades e esse discernimento em nossas vidas constantemente. Que nós tenhamos esse anseio de buscar intimidade com o Senhor. Que nós não sejamos mulheres que apenas ouvem, mas que praticamos essas palavras. Que nós possamos conhecê-lo, não só de ouvir falar, mas de face a face, de experimentar um relacionamento verdadeiro com Ele, de forma profunda, não de uma forma rasa e mentirosa, que Ele realmente tem espaço em nossos corações, que eu e você possamos escolher permanecermos firmes, mulheres, que a nossa fé ela não seja sustentada pelas emoções do momento, mas pelas convicções que Deus continua nos conduzindo, que Ele está a cada dia cuidando de cada uma de nós e que em meio a tantas vozes, a voz dEle será sempre a mais alta, será sempre a soberana, será sempre a inegociável, será sempre a que não tem, como diz aqui onde eu moro, não existe o volta a dar. É sim, sim, não, não. Que eu e você possamos nos perguntar em que áreas das nossas vidas nós estamos deixando que essas vozes que não vêm dele tenham falado mais alto. Que eu e você possamos nos fortalecer a cada dia mais, reconhecer as nossas vulnerabilidades, nossas mazelas, confessar isso a Ele, clamar para que Ele possa tocar nessas áreas que nós não podemos, nos transformar, renovar nossa mente, para que sejamos essas mulheres conforme Ele nos chama para sermos. Para que nós possamos viver essa graça que nós não merecemos, mas que Ele liberou por amor. Que Ele possa consolar o meu e o seu coração. E que Ele possa confirmar em nós toda boa obra e palavra dEle. Que eu e você tenhamos verdadeiramente esse anseio de olhar para o alto, de entender de forma clara que é de lá que vem o nosso socorro. E a voz que nós realmente precisamos ouvir de forma clara e sem ruído. Amém? Te encontro na próxima leitura.